índice que foi divulgado, e são vários que nós tomamos contato ao longo do tempo, o índice de uma pesquisa, pesquisa Fipesap, e que trata do preço dos imóveis e constatou em São Paulo a maior alta no preço dos imóveis em 10 anos. A cidade está em terceiro lugar como o metro quadrado mais caro para a venda de imóveis entre as capitais. Assunto que tem tantas e tantas derivações. Vamos conversar com o Cláudio Bernardes, que é engenheiro civil e vice-presidente do Secov São Paulo e que nos atende nesta sexta-feira. Como vai, Cláudio? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Bandeirantes. Essa alta e esse índice, esse dado que fala de um aumento maior em 10 anos, chegou a surpreender de alguma forma ou tudo se mostrava que acabaria desse jeito? Olha, você comentou aí na notícia dois fatos que eu acho importantes. Um é a elevação de preço e a outra é a questão do preço relativo. Então, a elevação do preço na cidade de São Paulo e a outra é a questão do preço da cidade de São Paulo, que está entre os maiores nas capitais. Vamos falar sobre os dois aí. Sobre a elevação de preço, né? A elevação de preço ela tem dois componentes básicos que às vezes interagem entre si. Um é o aumento de custo, né? E o outro é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, esses dois componentes estão presentes nesse momento aqui em São Paulo, que favoreceram isso. Primeiro, o custo da construção descolou da inflação, e isso trouxe realmente um aumento relativo maior para as unidades habitacionais. A mão de obra também teve uma elevação, porque aqueceu muito a mão de obra em função do excesso não excesso, mas um número elevado de construções na cidade. Está muito aquecido a mão de obra e isso também eleva o custo da mão de obra. E, por outro lado, a gente tem também, durante alguns anos, nós ficamos aqui na cidade de São Paulo, em função do regramento urbanístico, impossibilitados ao mercado produtor de equilibrar oferta e demanda. Então, começou a ter mais demanda que oferta. E isso continua acontecendo em certo grau, porque as vendas continuam subindo, né? Você vê, a gente tinha, em 2016, um volume de vendas de unidades na cidade de São Paulo em torno de 35, 40 mil unidades. Nós estamos em torno de 80, 90 mil. Então estamos batendo um recorde de produção e ainda não estamos atendendo a demanda. Isso faz com que o preço suba. Então, assim que a gente tiver uma estabilização no custo, em função até da elevação de custo de construção. O que em 2025 a gente está preocupado porque a economia está andando, mas os sinais de inflação aparecem, o governo não está conseguindo equilibrar o déficit fiscal e isso pode fazer com que a inflação volte. Isso vai aumentar custo, isso pode gerar aumento de novo de custo. Mas se a gente conseguir equilibrar um pouco a oferta e demanda e os custos se mantiverem, a tendência é que eles não aumentem mais, né? Tem tanta coisa nessa tua resposta que eu vou elencar e começar pela letra A, assim, daquilo que você falou, ô Cláudio. Quando você fala que o preço da construção descolou por causa de alguma sazonalidade ligada ao aço ou ao cimento, o que exatamente que fez essa descolagem aí? Sim, nós tivemos, o gatilho para isso foi a questão do aço, efetivamente, né? Nós tivemos um aumento expressivo do aço em função da questão de preço do aço internacional, houve exportação, subiu o preço aqui dentro. Então isso foi um gatilho, né? E aí as coisas começaram de tal forma que a gente teve efetivamente um aumento no custo da construção superior à inflação nos anos passados, aí, 2, 3 anos. Qual é o perfil desse cidadão que está provocando uma busca tão grande por imóveis? É quem veio de fora de São Paulo? É quem morava num apartamento e está querendo mudar para outro apartamento? Isso não está provocando um outro movimento que é desocupação de apartamentos mais velhos? Ou está tudo aquecido de uma forma geral e como não havia precedentes? Agora essa sua resposta também tem uma série de itens. Vou começar pela letra A. É complexa essa questão. Na pandemia, a gente teve um movimento forte em mudança de produto,
de unidade habitacional, quer dizer, as pessoas queriam mudar para um lugar um pouco maior, mais confortável. A pandemia trouxe Trabalhar essa em casa, né? sensibilidade. Então isso as pessoas, muitos quiseram mudar. Mas a gente tem a demanda das pessoas que precisam morar. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, para a gente, agora vou falar em números Brasil, né? Para a gente lidar com o déficit habitacional e com o crescimento vegetativo, nos próximos 10 anos nós precisaríamos produzir 1,5 milhão de unidades por ano no país. Nós não chegamos a produzir isso. Então a gente está um pouco aquém ainda, então vai ter demanda pelos próximos anos. E a gente tem também uma demanda forte de investidores em algum momento. Agora, se você pegar toda essa produção que eu te falei que está acontecendo no mercado, cerca de metade disso é habitação de interesse social. Ou seja, a gente tem um déficit absurdo nas camadas mais baixas, né? E isso realmente é uma coisa que pressiona. Se a gente tiver condições de recursos para produção e de financiamento, em alguns anos a gente estanca esse processo. Mas, se não, a gente vai continuar mantendo isso e essa demanda pressiona muito. E isso pode realmente forçar preço. Cláudio, mas como é que você está falando essa demanda e a necessidade de atender uma fatia da população, uma fatia gigantesca da população que participa desse déficit? Como trabalhar isso? O governo tem que subsidiar aí por parte pelo Minha Casa Minha Vida, mas como é que faz com uma taxa de juros que tudo que se avizinha é o aumento sem ainda uma perspectiva de estabilização? Então, esse é um grande problema. Então, o desequilíbrio fiscal e a taxa de juros hoje são os problemas graves que nós temos para esse Mas efeito. um puxa o outro, né, Cláudio? E além de tudo, aumenta a taxa e a dívida vai lá para cima também, né? Exatamente. E, então, eles são interconectados, né? Mas, então, se a gente conseguisse ter um equilíbrio fiscal, e esse é um problema, quer dizer, o equilíbrio fiscal a gente vai buscar ou com aumento de imposto ou com redução de despesa, né? Ou equacionamento de despesa. E está difícil. Eu até entendo as dificuldades do governo em mexer em orçamento, em cortar gastos, mas nós não vamos ter saída. A gente está adiando isso muito, uma hora nós não vamos ter alternativa, e vamos ter que fazer. Agora, enquanto não faz, nós vamos lidando com isso. Cada aumento de um ponto na taxa de juros tira um montão de gente do mercado que não pode mais pagar um financiamento. Ou tira do mercado ou joga ele para um patamar inferior, né? Porque ele não tem mais renda para pagar aquela prestação. Então, é muito triste a inflação e a taxa de juros. O que elas fazem de ruim para a população de mais baixa renda é incrível, né? E a gente não consegue sair desse problema por uma série de razões aí, que a gente levaria 5 programas para falar, mas esse realmente é o problema mais sério que a gente tem hoje. Um déficit enorme, um espaço bom para crescer e a gente alcançou valores que a gente não tinha alcançado, uma alta a maior em 10 anos. Quanto da nossa capacidade produtiva hoje em São Paulo está na rua, está na obra, está ali na área cercada trabalhando hoje? Como é que é? Desculpa. Eu quero saber quanto que da nossa capacidade que a gente tem hoje é obra efetivamente em São Paulo, espalhada por São Paulo. Daquilo que a gente tem de material humano para trabalhar em obra, está todo mundo alocado, todo mundo trabalhando e a gente precisa de mão de obra ainda? Nós precisamos de mão de obra. Nós estamos quase full, efetivamente estamos trabalhando quase full. Então essas pessoas estão ganhando mais do que já ganharam. Exatamente, é o que eu falei para você. Quando você tem um desequilíbrio de oferta e demanda, você tem um aumento de preço. No caso do salário é a mesma coisa. Então sai funcionário de uma obra para outra ganhando um pouquinho mais. Isso é um fato real. Agora, o que acontece? Se a gente tivesse uma programação de médio e longo prazo no país, a gente poderia se programar e não deixar que a gente tivesse esse gargalo de produção, né? Mas acontece que as coisas acontecem sem muito planejamento e acontecem de repente. Então, quando você tem um volume enorme de obras, você tem escassez de empresas que fazem fundação, você tem escassez de mão de obra, você tem escassez de produção de uma série de coisas, elevador leva mais tempo para fazer, então tudo é complicado, né? Mas a gente sai do outro lado, já passamos momentos assim também no mercado e a gente sai do outro lado. Esse é um doce problema, você resolver como produzir.
O problema é a gente conseguir produzir o que as pessoas querem no preço que elas podem pagar. As pessoas estão buscando imóveis em todos os cantos de São Paulo ou ainda há uma destinação da proximidade do trabalho? As pessoas estão... quais são as decisões que elas estão tomando para efetivamente entrar na busca por um imóvel novo? Olha, as pessoas obviamente procuram ou mais próximo do trabalho ou mais próximo de transporte público de massa, né? Que é a melhor solução para as pessoas se locomoverem em termos de mobilidade. Quer dizer, ninguém aguenta mais ficar 2, 3 horas no trânsito. Agora, o que acontece é que durante muitos anos, vou dizer quase 40 anos, nós acabamos expulsando muitas pessoas para as áreas mais periféricas da cidade, quando nós não demos condições de produção nas áreas onde tem melhor infraestrutura. Agora, essa revisão do plano diretor melhorou um pouco essa questão, vai permitir um aproveitamento melhor das áreas com melhor infraestrutura, e isso significa um aumento da oferta de imóveis em locais onde você tem mais oferta de infraestrutura de transporte. Isso melhora a qualidade de vida da população. E você falou uma coisa importante, mas quando a gente está aumentando, está liberando imóvel, sempre acontece esse rodízio, né? Você libera um imóvel aqui, o cara muda para cá, mas como a gente tem muita demanda, não fica nada vazio, a não ser, tem um percentual de imóveis vagos em São Paulo, que tem em todas as cidades do mundo, que é flutuante. Mas as pessoas, ainda a gente tem déficit, obviamente, né? Mas a gente está melhorando o perfil de localização dos imóveis do ponto de vista de qualidade de vida, na minha opinião. Nós estamos conversando com o Cláudio Bernardes, engenheiro civil e vice-presidente do Secov. Estamos falando sobre o preço de imóveis em São Paulo, a maior alta em 10 anos. Você falou a respeito da procura por locais em que há o transporte público. A velocidade que o transporte público cresce em São Paulo é bem mais lenta do que a subida de um prédio, né? E os prédios têm subido aí a exaustão. Não vai faltar lugar para construir algo perto de transporte público diante desse exponencial crescimento. Eu estou te falando de uma área, por exemplo, da Pompeia, que é onde eu moro. E está lá todo mundo esperando que as estações surjam, né? Tem uma no Sesc, outra na Avenida Sumaré, e os prédios não param de crescer. Só que vai chegar uma hora que não vai ter mais prédio para crescer. E outras áreas não tem mais metrô ou trem para ser implantado, porque já tem ali alguma coisa e os prédios estão todos em volta. Onde é que nós vamos encaixar essa vontade de morar perto do transporte público para quem busca esse objetivo? Essa é uma equação complexa mesmo. O mercado tende a procurar, e as regras urbanísticas estão caminhando nessa direção, e elas vão se ajustando, vieram com problemas, vão se ajustando, para você permitir que as pessoas possam morar próximas do transporte público. Aí, se chegar num ponto que você falou, olha, não tem mais lugar em volta do transporte público, você tem que definir o que é lugar em volta do transporte público. Então, o que a gente define hoje, do ponto de vista urbanístico, de lugar em volta do transporte público, são locais a pelo menos, ou no máximo, ou em torno de 15 a 20 minutos de caminhada. Hoje, a regra urbanística nos permite construir a 600, 700 metros das estações, o que é menos que 15, 20 minutos de caminhada. Ou seja, a gente ainda tem espaço para ter pessoas morando a 20 minutos de caminhada de uma estação do metrô, que é bastante razoável. Ô, Cláudio, mas me desculpa, só uma perguntinha, desculpa. Vocês só podem construir depois de 600 metros do... Não, é até 600. Até 600, tá, entendi. Dependendo do lugar. Ah, bom, entendi. Mas, quer dizer, se você fosse imaginar que, olha, o camarada andar 20 minutos a pé é razoável para ele ir para o metrô, né? Em outros lugares do mundo se considera isso razoável também. Então, e ainda tem espaço. Quando você falar acabou o espaço, ainda tem mais um pouquinho, né? Para a gente otimizar ainda a infraestrutura de transportes que a gente tem. Porque o que você falou está correto. A velocidade com que se produz linhas de transporte metrô é muito menor do que a velocidade que você produz, obviamente, a unidades e prédios residenciais. Mas o problema é que nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Tem umas equações para cidades em termos de comprimento de linha de metrô. Se você jogar São Paulo nessa equação, a gente precisaria ter hoje 476 quilômetros de metrô. Então nós estamos ainda muito aquém, né, do que São Paulo deveria ter, pelo tamanho e pela população que tem.
A gente não conseguiu fechar um rodoanel desde 1998, né? Você imagina, né? Ô Cláudio, me fala uma coisa. Nós estamos conversando com o Cláudio Bernardes, engenheiro civil e vice-presidente do Secov São Paulo. Aquele movimento das pessoas entendendo que morar de um lado do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros custa muito mais caro do que morar do lado de dentro da cidade. Você vai ali no entorno, tinha prédio demais, as pessoas ocuparam esses espaços. Existe esse movimento ainda de afastamento da área central da cidade, se aproximando dos municípios próximos de São Paulo. A gente está falando de coisas completamente distintas, né? Estava falando do transporte público, aproximar do trabalho, mas às vezes isso não cabe no bolso. E muitas vezes o primeiro imóvel acaba sendo na área um pouco mais periférica. Eu não estou falando se afastar tanto assim do centro de São Paulo, mas sair do outro lado do rio. Isso continua acontecendo? Isso continua por essa razão que você falou. A pessoa precisa colocar o apartamento no bolso dela. E como os terrenos do outro lado do rio são mais baratos, obviamente o preço final da unidade também é mais barato. E às vezes a pessoa tem que pagar, como ela só pode pagar um pouco menos, ela tem que procurar a unidade no local onde ela pode comprar. Isso ainda está acontecendo, sim. Ô Cláudio, as vilas em lugares em que o plano diretor permite vão simplesmente desaparecer com a construção de novos condomínios? Não, porque existe uma proteção enorme no plano diretor para as vilas, né? Elas estão protegidas. O que o plano trouxe foi o seguinte: se eventualmente você tiver uma vila e todos os proprietários da vila resolverem vender as suas unidades para uma pessoa, ou todos resolverem descaracterizar aquilo como vila, e isso vai ser uma vontade dos moradores da vila, aí você pode fazer com que ela desapareça. Mas caso contrário, não. Ela está protegida pela legislação hoje. É inevitável que as pessoas que participam aqui com a gente perguntem por que, às vezes, tem um imóvel da família, ou a pessoa está esperando o melhor momento de decidir fazer isso ou fazer aquilo. É a hora de quem tem um imóvel que ele sempre pensou em negociar para pensar em novos projetos. Esse é o melhor momento para se vender um apartamento ou uma casa aqui em São Paulo? Você está falando uma pessoa vender o seu imóvel, vender o imóvel para poder fazer um novo investimento. É a hora boa para vender? É assim, sempre vender e comprar sempre tem hora. Se você for mudar, se mantiver na posição imobiliária, sempre tem hora para você fazer isso. Então, por exemplo, se você vai vender um imóvel hoje, você não esqueça de procurar o que você vai comprar antes, para você casar, venda e compra, porque a flutuação de preço pode te deixar num momento delicado. Então, se você for só mudar de apartamento, eu aconselho procurar o que você vai comprar, quanto custa, checar no mercado o que você vai vender, por quanto você vende, e aí você pensa na operação. Agora, se você quer só mudar de posição, sair de um imóvel para ir para uma obrigação financeira, sair na alta sempre é uma boa alternativa, né? Ô Cláudio, tem limite para apartamento pequeno ou não? De tamanho? Porque a gente já está vendo de tudo, né? Tá vendo você deve receber você acompanha tudo, e cada vez que chega um projeto, e você deve conhecer tantos projetos mais do que eu, você fala assim, não é possível que vocês conseguiram fazer isso nesse espaço aqui. Isso continua chamando a atenção, o talento dos arquitetos e engenheiros para fazer cada vez mais em menor espaço? Eu vou te falar uma coisa, a coisa avança de tal maneira que o talento passa a ser uma combinação do arquiteto com o design de mobílias. Porque quando você pega espaços pequenos, não conta mais o arquiteto ter feito um espaço pequeno, conta como você vai viver dentro daquele espaço. Eu lembro que uns anos atrás, o prefeito de Nova York, sabendo que ele ia precisar de mais gente morando em Manhattan, e os apartamentos teriam que ser muito pequenos, porque o preço do terreno lá é enorme, né? Ele fez um concurso para pessoal que faz mobiliário, design de imóveis, para mobiliar em apartamentos de 20 metros quadrados. E você precisa de ver que cada coisa maravilhosa que aconteceu. Ou seja, quando você vê aquilo, você vê que espaço pequeno, o cara, se tiver imaginação e criatividade, pode viver bem. Então, assim, eu não sei qual é o mínimo, né? Mas 20 metros eu já vi que uma pessoa com criatividade imobiliária dá para viver bem.
Eu estava olhando um negócio outro dia e eu vi que tinha 18 metros o apartamento. É aquele espaço único, né? Cozinha, sala, quarto, é É a tudo. antiga kitnet. É, antiga kitnet, mas hoje é um luxo, né? Porque É um é tudo estúdio. feito, é um estúdio e que tem é isso que você falou, o talento mobiliário para ocupar aquele espaço é uma coisa simplesmente fabulosa. Isso caiu no gosto das pessoas aqui em São Paulo? Tem taxa de, se você puder comparar, apartamento de 3 dormitórios, padrão aí, 2 dormitórios com 70 metros, que é algo que nem tem tanto mais, tá tudo menor do que isso. Aliás, tem até de 70 metros com 3 dormitórios. As pessoas estão mais querendo esse básico, 70 metros com 2 dormitórios, ou uma coisa bem pequenininha, já se adaptaram a essa nova realidade? Aí tem uma coisa interessante que acontece no mercado, não é só no Brasil, mas vamos supor, eu vou te dar um exemplo. A pessoa sonha em morar ali na Oscar Freire, ou perto da Oscar Freire. Só que a pessoa não tem dinheiro para comprar um apartamento de 70 metros na Oscar Freire. Ela se contenta em morar num de 20, 25 no Oscar Freire, nem que seja um pouco apertado, que precisa ter criatividade na mobília e tal. Muita gente diz que sim. Não, olha, eu prefiro. Então, eu me adapto aqui num tamanho, um espaço menor, mas tenho aqui embaixo todo o luxo, todo o conforto, toda a infraestrutura de lazer e restaurante, tenho metrô. Eu venho para cá, pago o mesmo preço, moro num lugar menor, mas tem os ônus e os bônus. Então, tem gente, sim, lógico, as pessoas mais jovens, né? As pessoas com mais idade já preferem um pouco mais de espaço e tal. Mas para os mais jovens acontece isso, e não é só no Brasil, não. Em outros lugares também acontece a mesma coisa. Os espaços mais nobres são mais caros. Para você ter um apartamento que caiba no seu bolso, ele tem que ser menor mesmo. Nós estamos conversando com o Cláudio Bernardes, que é do Secov e nos atende na tarde desta sexta-feira. Estava conversando com um amigo, o Cláudio, a respeito sobre energia. E ele falou, pô, eu morava numa região que tinha um monte de sobrados, casas e tal. E aí, simplesmente, a iniciativa chegou ali, comprou os imóveis, começou a construir prédio e tal. O que eu quero falar com você? É sobre estrutura de água, de energia, de tudo que faz funcionar um prédio da mesma forma que deveria fazer uma casa. Só que uma coisa são 4 sobrados com 4 famílias se transformarem num prédio de 20 andares, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, com tantas famílias mais. A gente está errando no planejamento do que a cidade comporta do ponto de vista estrutural, e aí eu estou falando de esgoto, estou falando de fornecimento de água, de energia. A gente tem percebido inúmeras situações, fala assim, mas aqui não acabava a energia antes, mas agora tem tantos prédios aqui. Tudo isso é feito com o máximo planejamento, ou a gente tem que evoluir ainda de que maneira determinadas regiões que tinham um perfil de público passam a ter outro? Então vamos lá, por partes, né? Energia. Energia não acaba porque tem mais prédio. Energia acaba porque não tem manutenção, porque não se podam as árvores, porque sempre que tem um novo prédio, a concessionária de energia elétrica faz o cálculo de demanda e, se necessário, obriga que a empresa reforce a rede com novos transformadores, com mais transformadores. Então, essa questão não tem conexão. Falar, tem mais prédio, acaba a energia. Isso não, porque você tem prédio aí que gasta uma fortuna para poder fazer reforço de rede. Porque a concessionária tem muito cuidado com isso. Olha, aqui vai ter uma demanda maior, você precisa trocar esse transformador, trocar aquele, faz lá um projeto e isso é implantado. Então, esse ajuste na parte de energia é feito, não tem essa conexão em tem mais prédio e falta energia. A questão de água e esgoto, esse é um problema efetivamente. Mas eu acho que a Sabesp, que é responsável aqui em São Paulo pela água e esgoto, ela tem monitorado isso com cuidado e, se necessário, ela tem feito os ajustes de reequilíbrio, de dimensionamento das redes. A gente tem os emissários, vamos só para a gente entender. A gente tem, por exemplo, os grandes emissários de fundo de vale. Esses, quando foram projetados, em princípio, eu acho que aconteceu isso mesmo, eles foram projetados para abastecer uma bacia que já se previa um adensamento maior.
Então, os grandes coletores, eles têm uma capacidade para absorver todo esse adensamento. Mas os coletores menores, às vezes, eles precisam ter reforço. E isso tem acontecido. Você pode ver que em algumas ruas aí que estão fazendo prédio, você tem aí essa Sabesp, e isso é bancado também pelas empresas, fazendo reforço de redes coletoras que vão levar para esses emissários. Então, eu acho que a gente, sob esse aspecto, nós não estamos numa bomba relógio, não está sendo, as coisas estão ajustadas. Você fala, mas isso é com planejamento milimétrico? Não, talvez não seja milimétrico, mas existe essa preocupação e isso tem sido contornado na medida do possível. Então, não estamos em cima de uma bomba relógio, não. Está sendo feitos os ajustes necessários. Então, ninguém precisa se preocupar que de uma hora o esgoto vai voltar para todas as casas porque não cabe, não passa mais no emissário. Os emissários têm capacidade, sim, para absorver isso. Ô Cláudio, como é que os condomínios evoluíram no trato do lixo? Estão conseguindo fazer uma melhor destinação? Ainda falta muito para a gente evoluir, para dar ou para aproveitar o lixo da melhor maneira ou dar a destinação? Ou isso é o poder público que não está sabendo fazer e os prédios acabam não tendo por onde escapar, criar alternativas para a correta destinação do lixo? Olha, eu acho assim que você equacionar os prédios para fazer esta devida separação do lixo não é uma tarefa complexa. Eu acho que hoje você já tem, a grande maioria dos prédios já faz pelo menos a divisão entre orgânico e reciclável, né? Mas poderia ir além e fazer papel, né, vidro, lá, metal. A questão é que o poder público não tem essa separação. Então, que adianta o prédio fazer uma separação e aí chega lá o lixeiro e joga tudo no mesmo, ou reciclável, todos juntos, né? Não adianta você fazer essa separação hoje. Mas eu acho que se o poder público investir nisso, e eu acho que é necessário, se não for agora, tem que ser daqui a pouco, investir nesse processo, os prédios se adaptam de uma maneira mais fácil, eu acredito. Vocês estão do lado mais fácil de resolver o problema, é isso? Eu acho que sim, eu acho que os prédios se adaptariam melhor. Se você tivesse uma coleta seletiva por metal, papel, vidro, eu acho que os prédios se adaptariam, não seria tão complexo, né? Isso porque a gente já vê hoje os prédios fazendo pelo menos a seleção de material reciclável e orgânico, né? E poderiam, porque quem faz na verdade não é o prédio, é o morador, né? Que ele já faz a seleção e o pessoal traz e leva para algum lugar. O prédio criar a estrutura para separar esses materiais, mas o poder público deveria coletar isso de forma separada também, senão não tem sentido, né? Ô Cláudio, eu vou terminar o nosso papo da maneira como nós começamos, mas te pedindo algo a mais. A gente começou falando aqui a partir da notícia de um índice que mostra que os preços dos imóveis em São Paulo tiveram a maior alta em 10 anos. Quando a gente estiver conversando no começo de 2026, falando sobre o mesmo tema, qual é a tua expectativa daquilo que nós vamos encontrar no cenário de 25 para 26? Olha, é uma pergunta difícil porque isso, como nós falamos ao longo da conversa, isso vai depender muito do comportamento da economia, né? E da taxa de juros, que depende do equilíbrio fiscal. Então, esse ano de 25 não é um ano fácil, né? Tem um cara que eu trabalhei, viu, o Cláudio, que ele falava assim, planejamento não é acertamento, é planejamento. Então acho que vocês já fizeram algum com base em todas essas nuances, né? Acho que tem alguma coisa aí, pelo menos no horizonte de vocês. O planejamento, teoricamente, é uma forma de você tentar moldar o futuro dentro das suas possibilidades. Isso. Mas se fosse só as suas, seria mais fácil, né? Mas eu acho, assim, de forma geral, hoje, o que a gente está vendo não é diferente do que todo mundo está enxergando, que é um ano complicado, um ano que não será fácil. Esse aumento na taxa de juros e essa tendência inflacionária em função da elevação, da desvalorização do real, isso pode criar problemas e fazer com que haja uma retração, né? E se você tiver uma retração na economia, você tira um pouco a demanda também, né? Você tira a demanda que você talvez chegue mais perto do equilíbrio e os preços se controlem muito mais. Então, em função das dificuldades, eu acho que nós não veríamos esse mesmo cenário em 2026.
eu acho que os preços talvez se comportem mais em função da questão macroeconômica que o país atravessa hoje. Sempre um prazer ouvir aqui o Cláudio Bernardes, engenheiro civil e vice-presidente do Secov São Paulo. Cláudio, um grande abraço para você, feliz 2025, prazer é meu viu? estar com vocês aí, muito obrigado, e um 2025 para você, para toda a turma aí, para os ouvintes da Band. Valeu. Agora 4 horas, a gente já volta.